Senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje para fazer uma reflexão do momento que o Brasil vive neste início de década, no ano de 2012. No que diz respeito aos seus entraves e à necessidade de nós otimizarmos alguns setores para tornar o Brasil mais competitivo. Eu tenho para mim que o Brasil é o país do presente, não é mais o país do futuro. Nós vivemos o futuro no exato momento. O mundo globalizado do jeito que está, tornando-se próximos qualquer continente, qualquer outro país, economicamente ou até mesmo por questões sociais e econômicas. Eu percebo que se nós não acordarmos, nós não vamos nos tornar competitivos o suficiente para competir com um país como a China, como os tigres asiáticos. O Brasil, na década de 80, ele era 5 vezes maior em produção industrial do que os tigres asiáticos juntos, inclua-se aí China. Hoje eles são 5 vezes maior do que o Brasil. De fato, o que cresceu neste país nos últimos anos foi a agroindústria. Esta sim, esta cresceu e cresce com sustentabilidade, porque nós produzimos aqui a matéria-prima, nós a transformamos e vamos vender em todo o planeta. Enquanto que qualquer país do mundo pode se produzir automóvel. Em qualquer país você pode se produzir os produtos manufaturados da linha branca, mas não é em qualquer país que se produz alimentos da forma como que o Brasil produz. No entanto, nós vemos que há uma competitividade instalada a nível global que nem sempre o Brasil consegue acompanhar. O custo, por exemplo, da energia elétrica nos Estados Unidos, ela é muito menor do que o custo no Brasil. E nós temos a energia, talvez, a base energética que deveria ser a mais barata do planeta, que é a energia de hidrelétrica, a energia hidráulica. O custo de 1 quilo de proteína animal suína, para produzir 1 quilo de proteína animal suína, nos Estados Unidos, está mais barato do que se produzir no Brasil. É mais barato também produzir na Argentina. E depois, pelo Mercosul, trazer ao Brasil sem impostos e competindo com os nossos próprios produtos. Então, senhor presidente, eu tenho para mim que nós estamos vivendo no Brasil o 4º momento importante da história recente desse país. Eu diria que o primeiro momento é aquele onde vem a Constituição de 88, o fim da ditadura, vem as eleições diretas já. O segundo momento é aquele que, ao final do governo Itamar Franco, se instala um plano econômico onde traz uma estabilidade a uma moeda forte, o plano real, aonde vem o fim da inflação. O terceiro momento é o momento, já no governo do presidente Lula, aonde se tem a sensibilidade de que o cidadão brasileiro ele tem que ganhar um pouco mais, o salário mínimo tem que ter o poder aquisitivo para ele se alimentar, manter a sua família minimamente, com a mínima condição possível. E agora nós estamos vendo aí o anúncio de R$ 674,99, né? Eu não sei de onde é que tiraram esse número para o salário mínimo. Por que não põe 675 ou 680, né? Mas está lá, os jornais de hoje divulgam este número. Incrível, né? Mas há com esse salário mínimo uma valorização do cidadão, inclusive do trabalho. Porque o salário mínimo para aquele trabalhador do dia a dia, antes ele ganhava 1, 2, 3 salários e se compunha uma base necessária para a sua sobrevivência. Mas o que estava na inatividade, o aposentado, ele tinha que sobreviver com aquele único salário mínimo. Depender dos seus filhos, netos, parentes, vizinhos, para ter uma sobrevivência decente, para comprar um medicamento, um alimento. Hoje inverteu isso. Se nós olharmos,
onde uma família, um senhor e uma senhora, os dois, ambos aposentados, têm uma renda familiar de quase R$ 1.500, quase R$ 1.400. Isso é uma boa renda, às vezes ele é que acaba ajudando um filho, um parente, porque consegue com maior maior poder aquisitivo. Então esse é o terceiro momento que se instalou no governo do presidente Lula, na valorização dos salários, as pessoas passaram a consumir mais e o Brasil se tornou essa potência mundial de consumo com quase 200 milhões de brasileiros. E aí nós vivemos, senhor presidente, nosso quarto momento, onde nós chegamos a ser a sexta maior economia do planeta, um país em desenvolvimento e queremos ser desenvolvido e logo. E eu entendo que o quarto momento que o Brasil vive é o grande desafio, é o salto que ele tem que dar, é a cachoeira que ele tem que subir. O Brasil precisa diminuir o seu custo Brasil. O custo Brasil, eu colocaria pelo menos 4 itens importantes que impactam diretamente neste custo Brasil. A burocracia ainda é instalada nesse país, custa muito ao povo brasileiro. A corrupção é algo que sangra esse país em todos os níveis, inclusive no setor privado, não é só no setor público. Eu diria que nós temos ainda uma carga tributária muito grande e nós precisamos promovermos as reformas possíveis, apesar que nós estamos vendo um esforço, principalmente do governo da presidente Dilma, em diminuição para alguns setores da carga tributária, mas precisamos avançar. E o outro ponto é a questão dos modais de transporte no Brasil. O Brasil, com as suas extensões, com as suas dimensões continentais, os modais de transportes impactam diretamente no custo da produção e também no custo da matéria ou do produto final quando levado à mesa do consumidor. Meu estado, o estado do Paraná, tem um dos maiores portos do Brasil, o Porto de Paranaguá. É o porto pelo qual entra pelo menos 60% de todos os fertilizantes consumidos no Brasil. Aqueles que são levados para o centro-oeste, para o sul e para o sudeste. Entram pelo Porto de Paranaguá. É comum você ver filas de navios que chegam, às vezes, a mais de uma centena de navios atracados na Baía de Paranaguá, esperando para descarregar. Ao custo médio de 30 a 40 mil dólares ao dia, a diária. 60 dias chegam a ficar esperando para descarregar. Chegam a custar 1 milhão, 2 milhões de dólares somente para descarregar esse fertilizante ou um outro produto que nós estamos importando. E não é diferente quando o navio entra na fila para levar as exportações brasileiras. O modal de transporte que leva a produção ao Porto de Paranaguá ou que leva do Porto de Paranaguá para o interior desse país é o rodoviário. Ferroviário não transporta 10% da produção agropecuária do Paraná até Porto de Paranaguá. E aí, senhor presidente, eu quero chegar, finalizando já, dizer o seguinte, que nós temos que otimizar as ferrovias como um instrumento de modal de transportes para baratearmos o custo do transporte, que é um dos itens que impactam diretamente no custo do Brasil. E nós estamos hoje já com um projeto em andamento da ferrovia, senhor presidente, que liga o seu estado, a cidade de Maracaju, até Cascavel e vai até Chapecó. Vamos otimizar, senadora Ana Rita, o trecho ferroviário da Ferroeste, de Cascavel a Paranaguá, fazendo numa bitola mais larga e vamos construir uma nova ferrovia de Guarapuava a Paranaguá. Inclusive, quando da elaboração do PPA, o ano passado, eu sugeri uma emenda e o senador Walter Pinheiro, relator, acatou, de 1,5 bilhões de reais para nós fazermos essa nova ferrovia de Guarapuava a Paranaguá. E esta semana nós tivemos o anúncio de que a Vale do Rio Doce, ela vai fazer, ela vai bancar, vai financiar o projeto de Guarapuava até Engenheiro Bley. Estamos em negociação com a Vale e junto com a EPL, falando com o Bernardo Figueiredo, para que chegue também esse projeto até o Porto de Paranaguá. Porque esta ferrovia,
ela não serve tão somente para o Paraná, ela serve para todo o Brasil, porque no momento que a Norte e Sul corta o Centro-Oeste, vai até o Mato Grosso do Sul, passa pelo Oeste Paranaense e vai para Santa Catarina e depois até o Porto do Rio Grande, ela vai otimizar todos os estados brasileiros, de certa forma. E a hora que nós fazemos uma ferrovia na horizontal, otimizada, que vai de Cascavel ao Porto de Paranaguá e vai se encontrar com a outra ferrovia anunciada no plano pela presidente Dilma, no PAC das concessões, que é a ferrovia litorânea, que vai ligar as regiões de produção, desde o Porto de Rio Grande até Pernambuco, e subindo para Pernambuco, subindo para o Nordeste, nós vamos ter aí, senhor presidente, uma malha ferroviária otimizada, barateando em até 80% o custo dos transportes em algumas regiões do Brasil. Então eu venho, senhor presidente, na data de hoje, fazer esta reflexão de que nós precisamos dar esse salto. E dar esse salto é através da diminuição do custo Brasil. Só assim nós vamos competir em igualdade de condições com países como aqueles tigres asiáticos, por exemplo, como a China, que vem, às vezes, com produtos aqui no Brasil, produzidos com matérias-primas ou com a base primária de produtos que foram exportados, como o minério do ferro, àquele país. Eram essas as minhas considerações. Senhora presidente, senadora Ana Rita, eu agradeço a todos, desejando a todos uma boa tarde.